Boa noite, tudo bem? Essa é mais uma live aqui do canal e hoje a gente vai falar com a Cecília Ribas, o processo criativo dela e entrevistá-la aqui no canal. Só um minutinho que eu tô chamando ela agora. Oi, Marcela. Tá Olá, muito escuro? boa noite. Quer que eu acenda? Boa noite. Quer que eu acenda mais uma luz ou tá bom assim? Se der para acender, acende. Eu vou fazendo uma introdução. Espera aí só um instantinho. Então, gente, eu e a Cecília participamos do e Arte, um programa da Arte Rio, onde a gente fez uma apresentação do nosso trabalho e do nosso ateliê. Ficou salva a live aqui no IGTV e no canal. Se vocês quiserem ver, é uma ótima oportunidade. Mas hoje estamos aqui para conversar com a Cecília sobre o processo criativo, né? Então, Cecília, bem-vinda. Obrigada. Boa tarde, boa noite, né, praticamente. Estou muito feliz de ter recebido esse convite seu e estamos aqui. O que você precisar que eu responda, estamos juntas. Então, é o seguinte, eu li um livro super interessante, que até vai ter vídeo no canal em dezembro. Ele se chama A Guerra da Arte, de Steven Pressfield. Ele fala sobre a resistência, quer dizer, a dificuldade da gente criar, e explica muito sobre o processo criativo dele, fala coisas muito interessantes. E eu trouxe esse tema agora para a gente conversar um pouquinho, como é que é para você e como é que é para os artistas, esse processo criativo, essa rotina criativa. Minha primeira pergunta é como é que é a sua rotina criativa? Se você tem algum ritual para você começar o seu trabalho, a sua criação em cada dia, como é que é esse processo para você na sua rotina diária? Olha, o meu processo na minha rotina diária, tá? No momento, nesse momento que nós estamos vivendo agora, Porque tem... é assim. É, eu geralmente, quando eu começo o meu processo, é todo direcionado, vamos dizer assim, eu sou formada em moda também. Então, todo o processo para eu chegar até o meu projeto final, da coleção pronta, eu preciso ter toda o meu estudo sobre aquilo que eu vou fazer, Sim. o meu interesse também sobre aquilo que eu preciso desenvolver. Então, eu começo pelas pelos meus traços, tá? Eu não tenho uma coisa assim precisa. Eu começo a minha criação, ela vem vindo, é como se fosse uma intuição. Ela Sei. vem vindo, vem vindo, vem vindo, e eu começo a colocar no papel. E a partir daí eu começo a criar, de repente, uma colagem, Uhum. antes de chegar na minha tela, né, eu começo a criar uma colagem. A partir dessa colagem, eu entro na minha cartela de cores, porque daí eu vou começar a pegar as cores que mais estão evidentes e que eu posso criar minha coleção toda em cima dessa minha paleta de cores, junto com essa harmonia de colagens que eu fiz. E a partir daí eu começo a criar as minhas telas, tá? Quando não, eu começo a rabiscar, tem isso também, rabiscar o papel Aham. e começo a fazer uma coleção pequenininha. E vou falando sobre cada tela que eu estou desenhando ali. Mas não quer dizer que eu vá fazer exatamente aquela tela que eu desenhei naquele papelzinho. Tá? Eu posso fazer as minhas modificações. Então, e a partir de quando já está mais ou menos montada, como é que eu posso dizer assim, umas 17 telinhas, né, que eu fiz Aham. de desenhos, aí eu começo a pensar no conteúdo que eu preciso estudar para que eu precise mostrar esse conteúdo dentro das minhas telas. E aí eu faço a minha coleção. E aos pouquinhos eu vou criando as minhas telas. O meu desenvolvimento, geralmente, Uhum. é todo direcionado à minha natureza. O que é minha natureza, tá? São que me inspira muito, são os pássaros,
que eu acho que os coloridos deles são incríveis e as colocações que eles têm das penugens, né? Que são, pode ser um pontilíneo, pode ser uns traçados, pode, o que for, eu direciono eles para minha arte. E aí, a partir dessas cores também que eles me dão, e que eu fiz o meu estudo dentro daquela criação que eu fiz de colagem, eu também vou me remeter à natureza. E aí eu começo a criar o meu trabalho, tá? Então, colagens, é a natureza, é o que eu amo fazer, que são as cores, que me trazem alegria, e essa alegria faz com que eu transmita para as pessoas, quando eu faço as minhas telas e quando eu faço as minhas esculturas, justamente o meu envolvimento dentro da minha arte é colocar esse amor que eu tenho pela, eu vou dizer assim, pela beleza, porque eu acredito muito na estética. Por isso que, formada em moda, né? Esteticamente falando, a gente está totalmente relacionada e direcionada às artes, né? Tudo isso é uma junção. Sim, deixa eu ver se E, eu entendi o seu processo. Você tem, primeiro, o que você falou, a inspiração, né? sim, Depois você passa para o papel fazendo pequenos desenhos de esboço, mas pensando sim. já não só numa peça, mas na coleção, Não, na no série todo, no como um todo. todo. Então você já Sim, como vai se eu tivesse, desenvolvendo o conceito daquela série. sim, como se eu tivesse montando uma exposição individual minha. Entende? Então, O pensamento oi? é mais da exposição e a série de uma forma mais macro, inicialmente. Sim, Não sim. cada trabalhinho em si que vai puxando o outro. Não, até também, Aham, tá? Mas quando eu penso numa coleção, né, num processo de uma exposição individual, eu começo a pensar no todo, né? Eu sei. preciso ter tudo harmonioso, né? Aham. As conversas, uma tela conversa com a outra, que conversa com a outra, que conversa, e assim vai indo, né? Entendi. E aí é um processo, né? Esse processo ele está sendo desenvolvido. E aí E você aí, faz fala, a paleta de cores que você falou, com estudo de paleta de cores. também faço estudo de paleta de cores. Aham, E como é que eu coloco essas cores nas telas, né? Isso é sim, importante também falar. É uma coisa que eu aprendi assim e eu gosto. Eu coloco primeiro uma cor, tá? Daquelas que eu desenvolvi, daquelas que eu achei que era a minha coleção, eu coloco a primeira cor na tela. Como meus quadros são muito geométricos, uhum, então eu consigo a aplicação das cores justamente por uma cor. Primeiro eu coloco uma cor, aí eu vou, depois que eu coloquei naquele espaço, né, geométrico que eu tinha, aí eu vou longe do quadro, e aí pego outra cor para inserir também. essa primeira cor é uma cor de fundo? É uma cor que vai ser o fundo da tela ou já de algum Não, elemento geométrico? não, eu geralmente, como meus quadros são geométricos, eu não tenho fundo de tela, né? Meu Aham. fundo de tela é todo branco com os desenhos que eu Ah, fiz. E entendi. a partir desses, vamos supor um quadradinho. Aí Aham. eu pinto aquele quadradinho e a partir daí eu começo a minha série de cores que eu posso brincar com ela dentro das minhas telas. O que fica harmonioso, né? O que faz as pessoas se sentirem bem ao olhar. Então, eu vejo muito as cores assim. A gente se sentir, principalmente se sentir feliz olhando. Que aí você. Porque o que acontece quando eu pinto? E quando eu faço os meus desenhos. Eu me remeto para as minhas esculturas. Eu vejo os meus quadros, as minhas telas, e elas me direcionam para algumas esculturas. Tanto que a exposição que eu fiz em 2018, que foi em São Paulo, eu fiz toda direcionada dos meus desenhos. Eu tirei pedaços dos meus desenhos e fiz as esculturas.
Então, assim, a criação, ela vem justamente do meu olhar. Eu olho para as minhas telas, eu também vejo esculturas feitas. É muito engraçado isso, mas eu consigo ver as minhas esculturas. E é isso que me dá mais ainda vontade de fazer mais esculturas ainda e continuar pintando mais as minhas telas ainda, porque elas vão me direcionando. Eu faço as duas coisas praticamente ao mesmo tempo, né? E a escultura e a pintura, elas integram essa série inicial que você tem em mente, né? Você pensa em Sim, conjugar os dois, né? O 2D com o 3D junto, já nesse sim, pensamento sim, inicial. sim, Entendi. sim. Eu gosto muito porque é assim, quando eu comecei nas artes, né, eu comecei nas esculturas, na cerâmica. Aham. Então, é o tridimensional, né? Você começou a ter, né? É Eu um comecei, tipo de pensamento diferente, né? Você sim, na perspectiva, né? No relevo. é totalmente diferente. E aí, quando eu fui para o quadro, para a tela, Aham. é, e aí eu comecei a fazer as telas e começava a olhar para elas e ver aquelas esculturas que naquele momento eu fazia, elas se conversavam. Uhum. Então, eu vejo muito o meu trabalho todo direcionado uma ligação, né? A escultura que liga a pintura, que de repente liga a minha cerâmica, e é uma ligação muito forte. Entendi. E eu também, dentro disso tudo, eu ainda escrevo, né? Aham. Ai- Ainda faço as minhas poesias, ainda escrevo um pouco sobre aquilo que eu estou fazendo. Então, é uma coisa assim muito forte, é uma coisa que vem lá de dentro da minha alma. Mas você Então, esse é meu. comentou de escultura, pintura, e você começou com moda, né? E agora a É, escrita. São quatro meios, né, para falar uma mensagem, né? Como sim, é que esses meios eles se interligam e se comunicam na sua arte? muito. É, é, eu comecei na cerâmica, muitos anos atrás. E da Aham. cerâmica, eu parti para as esculturas. De E que aí eu material? comecei. Oi? De que material você fazia? De terracota. Tá. E a gente e também tinha a fundição que fazia em bronze, em resina, tá? Eu também tinha esse trabalho. E hoje eu gosto muito da terracota. Eu acho bonito você ter o barro, né, em espécie, assim, de você manusear e você ver, porque a escultura, no fundo, a escultura você tem vontade de colocar a mão e sentir ela, e quando você olha para ela, você tem vontade de dar uma volta em volta dela para ver no todo, né, que é o Exato. tridimensional. E na pintura, essa tridimensionalidade, eu consigo. É incrível isso, mas eu consigo ver os meus trabalhos na tridimensionalidade. Por isso que eu tenho essa possibilidade de criar dentro dos meus desenhos, dentro das minhas telas, as minhas esculturas. E Entendi. é isso, assim. Ai, que E legal. esse é o processo. E estudar também sobre os materiais que a gente precisa estar à frente do que está acontecendo Aham. e ver as tintas, ver toda a pigmentação, ver como é que a gente lidar com. Porque eu faço misturas de tintas e a gente tem que ver se ela não vai. Porque eu já tive quadro que eu já pintei e a tinta no final de um tempo ela sumiu. Eu falei, nossa, a tinta sumiu, como pode a tinta sumir? Mas pode acontecer. Então, é todo um trabalho que a gente tem que fazer, estudos, a gente tem que estar sempre junto com, Aham. com essas informações que a gente recebe e estudando sempre. É uma coisa que tem Uma está coisa que sempre à procura frente. inspiração, né? Tem uma parte técnica muito grande aí, né? Sim, Material, sim. a tinta, a pigmentação, o pensamento até no futuro, né? No tempo de vida dessa obra, né? Da Uhum. perspectiva. Agora, É, e
pouquinho, Fala. Cecília, desculpa. No livro que eu estava comentando, o Steven Pressfield, ele fala um pouquinho assim, da rotina dele. Ele traz coisas interessantes. Por exemplo, ele fala que todo dia ele senta no mesmo horário e termina no mesmo horário. É um trabalho dele. Ele tem aquele Uhum. horário. Antes ele limpa o ateliê inteiro e ele faz como se fosse uma reza, que ele fala a invocação das musas, quer dizer, as musas inspiradoras de Homero. Então, Uhum. antes de trabalhar, que no caso dele é a escrita, né? Ele é escritor, ele reza fazendo essa invocação de Homero. E ele fala uma coisa muito poética, que ele fala que ele limpa até o carpete de entrada do ateliê para que as musas não sujem seus pés, né? Ao entrar. Então, assim, é como se ele convidasse a inspiração para chegar. E outra coisa que ele Entendi. fala também alguém perguntou para ele: como é que é essa inspiração? Ela sempre vem para você? E ele falou assim: vem. Mas como a inspiração vem tão rápido para você? Ele não, todo dia às 9 horas da manhã a inspiração aparece para mim, porque eu estou lá. Então, assim, como é que é esse ritual? Você assim, trabalha todos os dias no seu ateliê? Você tem algum ritual antes? Você limpa, você organiza, você medita, você reza? Você tem não sei, algum ritual com o seu material, ou alguma coisa assim? Mas do seu dia a dia e da rotina, da execução do seu trabalho. Como é que é? A minha rotina é o seguinte, depende de cada dia, porque como eu trabalho em casa, eu Aham. também tenho a rotina da casa, né? Mas assim, quando sobra o espacinho, eu já subo e vou fazer, ou eu vou desenhar, ou eu vou mexer nas minhas tintas, vou ver como é que eu vou fazer o meu processo. Eu sempre rezo. É É. uma coisa que eu tenho esse ritual de pedir sempre aos espíritos protetores para que eles estejam sempre em sintonia comigo, para que eu possa fazer o meu trabalho da melhor maneira possível. Porque o que eu quero sempre levar às pessoas é o amor que eu tenho à arte. Sim. Então, quando você é positiva, quando você lidar com as tuas artes de uma forma mais atraente, que eu digo atraente, é a sua alma, é aquilo que você pensa, é aquilo que você gosta. Então, eu sento e começo a desenhar. Às vezes, eu não tenho processo nenhum. Uhum. O processo ele nasce do nada. Sentar, eu tenho meus blocos de desenhos, que eu Aham. faço também os desenhos de grafite, de lápis de cor aquarelado, Sim. aonde eu sento e aquilo flui de uma maneira que você fala assim, nossa, que espetáculo! Porque é um momento assim, é um momento ímpar para o artista. É você poder sentar e você se envolver totalmente naquele momento, naquele desenho, e a partir desse, você cria naquele mesmo momento, né, naquele mesmo instante que você está criando, você criou um, aí você começa a criar outro, um vem em cima do outro e fala, nossa, eu consegui pintar ou desenhar num dia 3, 4, 5 desenhos. E Aham. às vezes não. E a pintura é a mesma coisa. Como eu trabalho com tinta a óleo, a tinta a óleo, como eu faço trabalho geométrico, eu não posso, às vezes, inserir uma tinta em cima, assim, uma do lado da outra, que pode acabar borrando, eu vou ter que limpar. Então, eu faço em processos. Aí eu começo uma tela, Uhum. aí já passo para outra e vou seguindo em frente. E o meu processo é mais assim, né? É mais Sicília, isso, do que eu ficar, às vezes, pensando. Porque eu sento, hoje, vamos dizer assim, estou aqui com você, né? Tá. Aí eu estou com papel e lápis na minha frente. Aí, de repente, eu começo a desenhar. Aham. E isso vai fluindo de uma maneira que daqui a pouco eu já fiz 2, 3 desenhos. Entendi. E aí eu vou fazer. Aí quando você para ver o seu trabalho todo já, aí você fala, nossa, eu estou quase com uma coleção, né? Eu estou quase com uma série. E aí você às vezes nem pensou, né, no conceito
Você Aham. vai fluindo, vai fluindo, vai fluindo. E A ideia vai fluindo, né? parece que Vai desce, indo, né? sim, parece que desce uma energia assim em você e você começa a criar, 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 criar. Você fala, nossa, hoje eu trabalhei bastante e isso me fez tão bem. Então, assim, eu não trabalho todos os dias, tá? Eu Ok. acho que inspiração, por mais que eu tivesse todo dia sentada no ateliê, às vezes não dá aquela, sabe, não dá aquela energia naquele momento. Dias, Então eu tenho que estar energizada. é, É como eu fotografar, né? Eu fotografo agora eu tenho fotografado muito. E eu todo dia eu preciso estar em contato com o céu, em uhum. contato com as nuvens, em contato com o sol, em contato com a lua. E isso é incrível, porque é um processo, né? É como se eu estivesse desenvolvendo um processo de uma exposição, de uma série, que eu vou fazer uma exposição, que pode não ser hoje, pode ser amanhã, mas é um processo que vem já há algum tempo já sendo trabalhado. Então, eu, como gosto muito de fotografia, e para mim a natureza é onde eu me enquadro, é assim que eu levo essa natureza para dentro das minhas peças, principalmente das minhas esculturas e das minhas pinturas. E das minhas escritas. Deixa eu te perguntar, você, quando você está trabalhando, fazendo a sua arte, você escuta música? Também gosto muito. Danço, Ah, é? danço, pinto. Então, até me ver, dá um tchauzinho, por favor. Alô, Cecília? Oi, oi, tô ouvindo, tô Oh, ouvindo. desculpa, Você deu uma pipocada, não tem é, problema. travou. Agora continuamos. Mas você estava falando que você dança no ateliê. Danço, eu danço no ateliê, eu vou longe da tela, olho o quadro de longe, e aí já vou para outras cores, que eu achei que aquelas não estava gostando, já vou para outras cores e vou jogar essas cores no quadro de novo. E assim, canto, danço, pinto, tudo junto. Mas, É uma energia muito boa, é uma energia muito boa. E e você eu estava posso falando, dizer assim, aham. fala, Você estava eu, falando eu, que inspira, o céu te inspira, né? A sim, fotografia te inspira. sim. O que mais te inspira, assim, nesse dia a dia? Olha, a alegria de viver. Eu sou uma pessoa que me sinto feliz em estar viva. Por... Eu acho que a gente tem que agradecer todo dia. E Aham. principalmente porque eu trabalho também com harmonização, então eu acho que isso me dá também mais embasamento e mais energia para eu continuar a minha caminhada, que é longa, viu? Não é de hoje, não, é muito longa, é bem longa. Aquelas portas que se fecham, aquelas portas que se abrem, faz parte do nosso planejamento, faz parte da nossa continuidade. Essa conexão das 7 horas da noite, 19 horas, a conexão fica uma delícia. Vamos lá. Aí, entrou. Ótimo, já vou chamar. Vamos ver. Ei, Marcela, voltei. Ah, Olha só, aqui. voltamos. Deixa eu te falar. Tem muita gente começando a live agora. Por isso que a É, gente fica sobrecarregado, fica sobrecarregado e a gente não consegue falar. Posso dar exato. um pequenininha coisa que a gente falou antes? Claro, Pode? claro. Uma introdução a essa Eu vou ter segunda parte. sim. O processo criativo, né? Eu tinha escrito um pouquinho, aí eu vou ler rapidinho. É Tá. incrível falar sobre isso, porque vem como uma intuição. Vou colocando no papel e flui tão fácil como uma energia cheia de significados. Tem alguns projetos já prontos, em que desenho, fazendo um croquis de todas as telas que irão fazer parte de uma futura exposição.
tá? A inspiração, ela vem do olhar para a natureza, embora não desenhe nem pinte flores e pássaros. Mas eles me inspiram e dão um movimento e cores que necessito para desenvolver a minha técnica, né, e a minha criação. O meu tema é minha linha de raciocínio dentro do conceito estabelecido por mim, né? Então, essa é o meu direcionamento, né? E, bom, aí você tinha algumas coisas para me perguntar. E a gente chegou num ponto que eu te perguntei o que te inspirava, e você tinha falado que era a alegria de viver. E A aí, alegria de viver, com certeza. exatamente, estamos nesse momento, né, em que a gente tem que ter muita alegria de viver, Muito, porque os tempos estão complicados. Como é que está sim. agora na quarentena? Como é que está nesse momento delicado? Como é que está a sua produção agora, a sua inspiração? Deixa eu te falar. Eu, nesse momento de quarentena, eu fiquei mais na fotografia do Aham, que nas telas e na escultura. Por quê? Porque onde nós encontramos a nossa força vital? Na aham, natureza, né? E eu acho que essa minha conexão, né, que eu tenho muito forte com o pôr do sol, com o nascer do sol, com a vida em si, eu acredito sempre no melhor. Eu costumo não pensar no pior, porque sim. por muita coisa que eu já vivi nessa vida, eu posso te dizer assim, nada acontece na vida de ninguém por um acaso, né? Uhum. São evoluções, são necessários para que a gente possa crescer. Então, esse momento de pandemia, ele me fez parar para analisar a vida num todo, principalmente na minha profissão. Então, assim, qual é a minha conexão hoje? Nós temos um Covid, uma pandemia horrível, que as pessoas, e de repente a gente vai ter um novo isolamento. Esse isolamento, para algumas pessoas, é muito forte, é muito doloroso. Então eu comecei a olhar a vida por um outro ângulo. E eu acho que quando a gente começa a olhar a vida por um outro ângulo, é um ângulo de esperança, de sonho, a gente não para. Então eu coloquei na minha cabeça que os meus sonhos vão ser realizados de qualquer forma. Aham. E a minha esperança, ela não vai esmorecer. E aí, o que eu faço? Quando eu me coloquei, logo no início da pandemia, eu prometi no meu Facebook e no meu Instagram que eu ia todos os dias colocar o pôr do sol para as pessoas poderem se iluminar. E eu fiz Aham. isso durante um bom tempo e ainda continuo fazendo. É. Por quê? Porque eu acho que é uma ligação de vida. Uhum. Então, todos os dias nós vamos ter o pôr do sol. Ele nasce, né? Tem o nascer do sol e tem o raiar, né? O momento que ele vai dormir, que ele nós vamos ver a escuridão. E se a gente pensar que a escuridão é momentânea, a gente vai ser muito mais feliz. Então, tudo na vida tem um começo, meio e um fim, né? Tudo, principalmente a Exato. nossa vida. Então, se eu for ficar pensando na morte, eu vou morrer. Então, eu Uhum. procuro não pensar na morte. Eu prefiro viver esse momento de uma maneira que eu traga alegria aos corações que estão doloridos pelo afastamento, através da minha fotografia, que é um pôr do sol é lindo, né? Sim, Como as pessoas vão para o arpoador para aplaudir, né? traz a natureza de novo, né? Que você fala que você Sim, respira, é sempre conectada, então você de novo traz a natureza como eu, como uma refúgio, né? O refúgio meu. É. isso. Então, é a minha força, é a minha energia. E todo dia eu canalizo ela, todos os dias, todos os dias, todos os dias. E agradeço ter acordado, porque a gente não sabe.
É, né? Então, assim, a minha arte, ela é envolvida de amor, de luz e de cores, porque as cores fazem essa energia boa, trazem essa energia boa. Não gosto de ver o lado. Já vi muita coisa triste na minha vida, então eu prefiro hoje eu espelho a minha vida na coisa boa. E o que que é a coisa boa? É levar a arte, né? Assim como você leva a sua, quando você falou que chorou, quando você viu aquele cenário de sal que isso. você não Deserto de foi que você do Salar do sim Uyuni na Bahia, com as e cores você fortes. que você trouxe isso como a sua emoção ela aflorou naquele momento de uma tal forma que hoje você consegue transpor isso na sua arte. É isso, essa conexão. Nós temos essa conexão diária, né, com a natureza. E se a gente, infelizmente, a gente não pode estar viajando, mas eu ainda tenho a possibilidade de poder olhar o pôr do sol e também o nascer do sol e ver as nuvens e tudo. Então, eu fui agraciada, né? Eu não posso reclamar, que Papai do Céu, ele me deu essa força para que eu não sucumbisse nesse momento tão pesado, né, que a gente está vivendo. Sim. Eu vivo com alegria, tá? Esse momento, ele me abalou porque eu fiquei longe dos meus filhos, praticamente, dos meus netos, mas que hoje a gente está começando um resgate entre todos e que fez com que a gente se fortalecesse, a gente se unisse mais, porque Aham. isso essa é a transformação que nós estávamos precisando que acontecesse, Isso, tá? com É certeza. isso. Esse é um momento muito delicado, mas com uma visão Sim, assim como você tem, sempre trazendo já a alegria, né? A força das cores, a força da geometria, para a sua sim, arte, ela já é uma arte muito assim, entre aspas, espiritual, muito emocional, né? Como sim, eu falando. sim. Então, eu acho que ajuda até nesse momento, né? De difícil. Muito, 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 muito. Isso Muito eu posso. É diferente do que de repente você está acostumado que os artistas falem, né? interessante. Mas eu sou muito isso. Eu vivo a intensidade do momento e eu consigo com que assim, ao mesmo tempo que às vezes a gente desagrega, ao mesmo tempo a gente consegue agregar. Então, a vida nunca foi tão fácil. E eu aprendi que uma porta se fecha aqui, mas uma janela se abre ali. Então, se eu puder fazer com que essa janela eu consiga não entrar pela janela, mas que eu consiga que essa janela também abra uma porta, eu tenho Aham. certeza que eu vou seguir a minha trilha, meu caminho. Então é isso, a gente não quer nunca que as portas se fechem, né, as janelas, e que tem sempre um lugar para cada um de nós. Né? Eu vejo a arte ela é para todos, ela é aberta, eu acho que hoje uma porta se abriu, então Uhum. continue galgando nela e seja feliz. É isso que. Mas é interessante saber do seu processo criativo. Você falou que você utiliza vários meios, né? A escultura, Uhum. a fotografia, a pintura e a moda, né? Que você dança, né? Enquanto você escuta música, enquanto você está no ateliê. Então, o ateliê é Sim, agitado e é, alegre. É, Então, isso é muito interessante quando você começa a pensar, você já pensa numa série como um todo, numa exposição como um todo, já fazendo uma sim, conexão entre obras, né? Já fazendo sim, já tentando desenhar um conceito das obras em si e até a questão do desenvolvimento aí das cores entre elas, né? A paleta de cores entre as obras de arte. Bem interessante isso. Obrigada, Cecília, por dividir com a gente aí o seu nada, foi processo. ótimo. E agora vamos para umas perguntas rapidinhas, assim, só para um bate-bola, para a gente depois Tá. encerrar. Então, a primeira pergunta é o seguinte: se você pudesse passar uma tarde gostosíssima, cheia de iluminação, alegria e luz, conversando com uma pessoa, algum artista, vivo ou morto,
quem você gostaria de passar uma tarde conversando e trocando uma ideia? Salvador Dalí, olha só. Ah, é? Ia ser assim, maravilhoso, porque eu admiro muito a obra dele. Eu acho incrível Aham. e, e porque a cabeça do artista, gente, ela tem possibilidades infinitas. Sim. E o que ele deixou para a gente, né, são obras assim incríveis. Eu adoro uma que são as gavetinhas, que tem as gavetinhas, eu acho que é no corpo, tem as gavetinhas. Eu sou apaixonada pela essa obra, porque eu acho que são as gavetinhas que a gente tem Que, dentro da gente, que a gente, cada dia, a gente abre umazinha aham. para ver o que está acontecendo e qual é que a gente pode fechar já, né? Não precisa ficar aberta. Acho muito sensacional. O Isso é relógio, assim, de tempo, né? interessante, O né? tempo. Porque o surrealismo ele traz, né, um leque de interpretações muito grande, Sim, né? Então seria muito interessante sentar com ele para realmente entender o que, que se passava, né, na cabeça nossa, dele devia ser com aqueles. fantástico sentar com ele. Devia ser, sim, maravilhoso. Aprender, porque eu acho que a gente está nessa vida para aprender um pouquinho de cada um. E essa possibilidade, se eu tivesse, seria assim maravilhosa. Eu ia amar, ia amar. Segunda pergunta, Cecília. Algum museu, alguma galeria, algum centro cultural que você já foi e que você, assim, dá de conselho pra gente? Você tem que ir antes de morrer. Você tem que visitar esse local porque é muito especial. Que local seria esse? Louvre, porque eu estive lá muitos anos atrás, muitos anos atrás, não Aham, tinha a cabeça que eu tenho hoje, não tinha tanto a arte em evidência como tem hoje, então seria um lugar que eu gostaria de ir de novo e aham, ver tudo aquilo que eu presenciei naquele momento, que era totalmente diferente, que hoje as pessoas são milhões de pessoas em cima de uma arte, sim. e na época que eu fui, ainda não eram claro, tinham, né, N quadros maravilhosos, N artistas maravilhosos que as pessoas amavam, mas não, Aham. a gente conseguia ainda tirar a foto assim de pertinho, sabe? Hoje a gente já tem que tirar de longe, né? Então é uma coisa que eu acho muito legal se eu puder um dia voltar ao Louvre. É um lugar assim, especial, muito Eu especial. muito rapidamente, há muito tempo atrás. Eu também seria um que eu gostaria de voltar para ver as Sim. obras. E, E teve. e Fala, sempre fala. muda, né? É, É, a gente evolui, né? Então eu sim. acho que o museu hoje, não sei se estou falando alguma asneira, né? Besteira, mas eu acho que nós precisamos nos colocarmos, quem Aham. sabe um dia, num museu também, porque somos artistas, né? Não que o Aham. nosso trabalho possa ter essa evidência toda, mas eu acho que se a gente não se enaltecer, se a gente não gostar daquilo que a gente faz, como a gente vai levar esse trabalho a alguém? Então, eu gosto muito do que eu faço. Embora tenham críticas, eu não ligo. O mais importante para mim é eu me sentir bem, porque quando eu não gosto de uma arte minha, eu não mostro. Eu jogo fora, eu rasgo, eu pinto em cima, mas eu não mostro. Então, uma coisa que tem alguns quadros inacabados, não porque não gostei, é porque aquele momento passou e preciso voltar a mexer neles de novo. Mas com uma outra, é engraçado isso, com uma outra visão. Então é Deixar isso. ele deitar um pouquinho, adormecer um pouquinho e você vir, né, para ele com novos olhos, né, um novo momento Sim, para você conseguir sim. enxergá-lo de forma diferente e conduzir o trabalho de repente, né, de uma forma diferente depois. Com certeza, com certeza. Então é isso. O meu envolvimento na arte é esse. A minha conexão de momentos. Se eu tô triste, eu não vou mexer na peça, porque não vai ficar legal, não vai
ficar boa, eu tenho que estar bem feliz, eu tenho que estar bem tranquila. Por isso que a música eu danço, os passarinhos me encantam com seus cantos, a natureza no montante, para mim, tanto faz. Às vezes, a beleza de um dia nublado, muita gente não consegue ver, e eu consigo. Então, assim, é louca, Cecília. Pode até ser. Nada melhor do que um pouquinho de loucura na cabeça da gente para a gente poder viver a arte, né? Ser arte. E um dia, quem sabe, estar ainda mais nas artes. É isso. Terceira pergunta, Cecília. Se você Sim. pudesse ter qualquer obra de arte na vida, esquece dinheiro, finge que dinheiro não é Não, problema, pendurar ou levar para sua casa qualquer obra de arte. Qual obra de arte você escolheria para levar para casa? as pessoas vão me dizer assim, ela é muito religiosa. Sou sim, tá? Eu acredito em Deus. Acredito em Jesus, tá? Eu estudei em colégio de freiras, enfim. Isso para mim não importa. Mas eu teria a Pietà de Michelangelo na minha sala, enfeitando a minha casa, porque por mais que ela tivesse com Jesus, Nossa Senhora estivesse com Jesus deitado no seu colo, aquele é o momento mais morto, né? Porque ele estava morto deitado no colo dela, mas é um momento sublime que ele é a transformação nossa através do amor de uma mãe, da sua dor. Então, a Pietà, para mim, ela é um significado assim muito grande de uma mãe diante do seu filho, é, é, ainda o abençoando. É isso. E teria que ser uma sala bem grande, hein? Porque a Pietà Sim, é que ela é bem grande. uma Nem, obra realmente muito nem bonita. que eu tivesse só uma sala, só a Pietà. É, e agora, uma indicação de um livro que te inspirou, que te trouxe coisas boas na vida, um livro que você indica. É uma coisa assim que eu estava até conversando com você, né? É, Eu vou lá na minha infância. É uma coisa e que durante todo o percurso da minha vida, sempre que eu li, eu tirei uma mensagem diferente e ele me inspira também. É o Pequeno Príncipe. Eu sou bem mantegona, sabe? Eu gosto dessas coisas bem. Apesar de ser uma pessoa firme, né? aham. Que as pessoas às vezes acham que eu sou agressiva, mas essa minha agressividade é uma manteiga derretida que choro pelas coisas mais banais que você possa imaginar, vendo um livro, ou lendo um livro, vendo um filme. Eu sou uma manteiga. E as coisas que tocam o meu coração, como o Pequeno Príncipe me tocou, é justamente isso, porque a delicadeza da fala, né, do artista, do autor, falando, mostrando as delicadezas que a gente Sim. vive no nosso dia a dia e o que a gente tira de bom para a gente. É isso. E é um livro, né, Cecília? Eu já li também há muito tempo, mas é um livro Uhum. que ele pode te acompanhar pela vida, porque você lendo Sim, quando adolescente, criança, adulto e mais velho, você tem percepções e até entendimentos diferentes, né, das frases, né, e dos tem conceitos muito. que são usados. Bem legal. Tem muito mesmo. Qual é uma frase de citação que você E gosta? é do Exupéry também, amo, que é só se vê bem com o coração. O essencial, ele é invisível aos nossos olhos. Então, acho que é tudo isso, sabe? A arte, nessa junção aqui, é isso aqui. A essência da tela, né? Que o olhar de cada um tem, que envolve o coração de cada um que esteja é, é, fazendo essa conexão entre o artista e o ser humano. Então, é,
é essência, essência. O essencial é invisível aos olhos. E a gente só vê realmente bem com o coração. É verdade. E a última pergunta, então, para a gente depois encerrar, qual o conselho que você dá a jovens artistas que estão começando hoje, que estão experienciando pelas primeiras vezes assim a arte e que estão querendo realmente fazer da arte algo maior, né? Qual conselho você daria? Continuem sonhando. Acreditem naquilo que vocês estão à procura. Acredite na sua arte. Acredite que a gente tem tantas portas fechadas, mas elas vão se abrindo com o tempo. Não desista no meio do caminho. Continue lutando. Continue acreditando naquilo que vocês fazem. Quando a gente sonha, quando a gente tem esperança, a gente realiza. Então, acredite nos seus sonhos. Continue pintando. Continuem esculpindo, continuem escrevendo, continuem fotografando, continuem, porque nós precisamos continuar. A cultura, ela vive, ela precisa, ela não pode morrer. Então, através de nós fazemos com que a cultura sobreviva, que ela continue iluminada, cada um trilhando a sua caminhada do seu jeito, das suas formas, não importa. Importa que a gente continue lutando por aquilo que a gente acredita. E se a gente acredita que a gente vai ser, um dia, um excelente pintor ou uma excelente escultora, um excelente escritor, um excelente artista, vá em frente. Não desista. Opa! Foi muito mais né, um conselho, foi uma aula aí pra gente. Mas, muito obrigada pela sua Eu que participação. agradeço. É um prazer para mim ter você aqui, saber até um pouco mais do seu processo criativo, da sua rotina, do seu ritual de arte, das suas inspirações. Obrigada por dividir isso com a gente. Você que ainda não viu, tem um IGTV aqui no canal sobre o nosso processo. Eu e a Cecília, a gente fez uma live juntas já antes, nos apresentando, mostrando o nosso ateliê. Pode ser uma introdução até ao trabalho da Cecília, caso você ainda não conheça. Então, fique à vontade de ver. E essa live também fica gravada aqui e no nosso canal, tá bom? Para vocês verem depois. Muito obrigada pela participação, Cecília. Obrigada. Se quiser se despedir. Posso falar? Claro. Só agradecer a todos que participaram aqui junto com a gente e dizer, Marcela, muito obrigada. A EIART, ela fez essa interação ainda mais entre eu e você. E eu espero que daqui para frente a gente continue. E muito obrigada mais uma vez por essa experiência tão boa que foi hoje. Tá? E agradeço a todos que estiveram aqui presentes. Muito obrigada. Obrigada, gente. Tchau. Tchau. Beijo, Cecília. Obrigada. Beijo.